Vou tirar essa aqui, né? Irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando aqui a nossa reunião de doutrina. Nós vamos fazer algo diferente nas próximas quintas-feiras. Nós vamos falar do assunto da igreja em células. Nós estamos estudando sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja. E nós já vimos vários pontos da nossa eclesiologia. E nós decidimos agora dar uma pausa, fazer um parêntese, para nós falarmos sobre essa questão da igreja em células, o que tem a ver, se tem alguma conexão com a nossa eclesiologia. Na verdade, já vou adiantar, esse texto que nós temos aqui é um texto crítico, mas podemos analisar e criticar também o texto, respeitosamente, e analisando biblicamente, dentro da nossa teologia, esse assunto da igreja em células. Nós já lemos um texto bíblico, já oramos, tivemos aqui um momento devocional antes da transmissão iniciar, mas eu vou ler novamente Atos 2:42. É um dos textos que também são usados nessa argumentação. Atos 2:42. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ok? Irmãos, então, o texto que nós vamos caminhar nele aqui, ele é um texto que está disponível na internet. É um texto teológico, então é uma declaração teológica. Esse texto ele se encontra se você procurar lá e não achar, você pode entrar em contato conosco, também pedir que eu possa lhe enviar o texto no e-mail ipb@ipb.org.br. Mas esse texto ele está no antigo site do monergismo. Não é www.monergismo.com, que é o site novo. É o antigo site, que é www.monergismo.net.br. Então, esse texto ele está lá. O título do texto é Igreja em Células, uma ameaça à eclesiologia reformada e ao pastorado apostólico, do reverendo Moisés Bezerril. E o subtítulo, então, desse texto é O método humanista para formar uma igreja fragmentada, secularizada, sem doutrina e sem pastor. Então, claro que é um texto crítico do movimento de igreja em células, né? Ele já disse que é uma ameaça no título, a nossa eclesiologia, que é um método humanista, ou seja, não é bíblico, não tem base bíblica. Vamos ver, né? Pelo menos é de cara o que o título e o subtítulo já aponta. E a conclusão da aplicação desse método é uma igreja fragmentada, secularizada, sem doutrina e sem pastor. Vamos ver, né? Vamos analisar, vamos caminhar nesse assunto para tratar sobre isso. Aqui, antes de passar para os irmãos, para ver se os irmãos têm algum apontamento sobre a questão histórica, o texto ele já começa tratando um pouco de história, trazendo um relato sobre de onde surgiu esse movimento, esse método secular de células para formar mega igrejas. Então, o modelo de igreja em células, ele tem como propósito mega igrejas. Então, por exemplo, nós somos uma igreja pequena, 50 membros, mais ou menos, na média. Um dia, se a gente crescer, geralmente na nossa denominação, pelo menos na perspectiva histórica do presbiterianismo, a tendência, se a gente tiver condições, é abrir em outros lugares. Não há uma ideia da gente estar, a princípio, concentrado. Mas também é ruim isso. Igrejas super grandes, com mais de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 6.000, 10.000,
Será que tem alguma coisa de errada com isso também? A gente tem que considerar, claro, analisar. Mas o sistema de igreja em células, eu vou perguntar depois para os irmãos aqui, pelo menos a informação histórica, é que o alvo é mega igrejas. Então, nesse sistema não há lugar, não haveria lugar para pequenas igrejas, pequenas congregações. O proponente desse método é Po Yong-Chul, é um coreano, certo? Ele é, deixa eu ver aqui, sul-coreano, né? Acho que Seul é coreano, creio que Seul é sul-coreano. Ok? Então, Po Yong-Chul, ele propõe esse método de células para formar mega-igrejas. E aí o pastor Moisés diz, esse termo igreja, entre aspas, é aquilo que ele deu à luz. Então, esse modelo de mega-igreja é o modelo que ele propôs, e a pergunta é, será que é um modelo bíblico de igreja? Bíblico, né? Segundo a Escritura, segundo nós cremos a interpretação reformada. Então, esse modelo é um modelo específico. Então, quando a gente fala de igreja em células, não pense só em reunião nos lares, não. Que a gente se reúne nos lares. É um método de como organizar a igreja. Não é só a questão da gente ter uma reunião no lar, alguma coisa desse tipo. Não é. Então, segundo o Chu e outros líderes carismáticos, certo? Eles receberam o título de pastores das maiores igrejas do mundo. Então, há um alvo, segundo, pelo menos o texto do pastor Moisés, de ter esse título, de ser pastor de uma grande igreja. E isso é cheio de arrogância e de pretensão de poder e glória. Então, a ideia é que o pastor ele não vai ser pastor de uma pequena congregação, mas ele vai ter vários subpastores e ele vai liderar uma grande igreja. A pergunta é, tem alguma coisa errada nisso em si? É incorreto isso? Qual o problema? Não está dando certo, não deu certo lá? Qual seria o problema desse método? Será que isso encaixa, tem a ver com a fé reformada, com o presbiterianismo reformado? O pastor Moisés entende que não, e ele vai dar razões no texto dele, e nós vamos discutir aqui sobre isso. Então, esse Po Yong-Chul é um pastor evangélico, sul-coreano, pastor da Igreja do Evangelho Pleno, em Yoido, certo? Ele incluiu o nome Po, porque é um nome ocidental, o nome dele é Yong-Chul, e depois acrescentou o nome Davi, certo? Antes de passar aqui a palavra para os irmãos, a igreja, eu fiz uma pesquisa aqui no Wikipédia, a igreja dele chegou a ter mais de 10 mil membros, a igreja comprou uma grande propriedade na ilha de Yoido, certo? Um grande auditório, e segundo os números da igreja, ela possui aproximadamente 800 mil membros, certo? E segundo os números aí, sustenta quase cerca de 500 missionários e possui igrejas espalhadas no mundo todo. Há algumas controvérsias relacionadas ao nome desse pastor, Po Yong-Chul. Entre elas está um livro que ele escreveu, A Quarta Dimensão, que é criticado por Michael Horton e John MacArthur, como algo aí, meio que um xamanismo evangélico, certo? Agora eu pergunto aos irmãos aí, irmão Isaac, irmão Diácono Emerson, os irmãos já ouviram falar do sistema de igreja em células? Os irmãos já ouviram falar de Po Yong-Chul, desse modelo? De caros, o que é que vocês acham que a crítica, ela é válida, essa crítica ao modelo ou não? Daria para fazer uma síntese, juntar aí o modelo de igreja em células com o modelo também de igreja reformada? Então os irmãos fiquem à vontade aí para interagir e participar. Graça e paz, boa noite. Vou só ponderando, né, falando um pouco sobre a questão das células. A diferença está justamente no início, né? Quando você fala de igreja em células. Eu acredito que esse é o grande problema. Porque a partir do texto a gente vai caminhar, a gente vai identificar. Mas o grande problema é que a igreja ela é em células. Tem, como você falou, tem igrejas, já vi presbiterianas que usam o termo células para falar, se referir a uma reunião lá. Uma coisa é a igreja ter células,
né, espalhadas ali pela cidade, às vezes a cidade é muito grande, né, e precisa ter ali, alguns irmãos se reúnem para estudar a palavra, mas a igreja em células, ela subentende que ela é formada por vários organismos. O próprio termo células, defendido pelo César Castellanes, né, que é o pai do G12. O G12 é o fruto, ele se inspirou em Poyon Show, né, e ele criou o G12 que trouxe para o Brasil e se difundiu em várias vertentes aqui, como M12, MDA. Sim. Mas, a princípio, o que é que ele fala? Eles mesmos dizem que as células são organismos que se multiplicam. São pequenas igrejas dentro de uma igreja. Ou seja, a igreja maior é formada por várias igrejas. Com isso, é formada por subpastores. Aí você cai no fato de que nem todo mundo tem o chamado para ser a vocação. Então, eu acredito que aí está o problema. A igreja ser em células, não ter células. Isso, a questão, irmãos, então percebam, não é reunião nos lares. A igreja primitiva se reunia nas casas. Não tinha templo na igreja primitiva. A igreja do Senhor, ela, nos seus primórdios, sempre foi perseguida. Leia lá o livro de Atos. Até o ano 313, que foi quando Constantino se converteu e o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, os cristãos foram martirizados, perseguidos. Eles se escondiam nas catacumbas, eles se reuniam nos lares. Então, a questão do Igreja em Células é um modelo que você tem que ter paciência aí, que nós vamos chegar lá e você vai entender que ele não é meramente reunir nos lares, como o nosso irmão Isaac falou. Ele é uma maneira de administrar a igreja, de organizar a igreja, e que a questão é se tem base bíblica, e aí se realmente isso é sustentável, né, no sentido bíblico, se doutrinariamente é saudável. Irmão Emerson, diga lá, meu irmão, o que é que você tem a dizer? Então, eu vou ser um pouco redundante aqui, né, acerca do que os irmãos falaram, né, que quando o autor ele vai fazer aí sua crítica, né, à igreja em células, né, ele vai tratar do assunto da eclesiologia, né. O que é a eclesiologia, né, para muitos que não sabem, é a própria doutrina da igreja e como ela se organiza, né, como ela é fundada, o que é a igreja, o que é a liderança da igreja, né. Então, quando ele vai desenvolver o assunto sobre como a igreja em células é uma ameaça à eclesiologia reformada, a gente tem que entender que ele está falando num termo eclesiológico, né? Porque senão a gente acaba confundindo, né, isso que foi dito aqui do que é uma igreja em células, do que é uma igreja com células, né? São duas coisas diferentes, né? Apesar de ser parecido, com células e em células, né? São coisas diferentes. E o que é uma igreja que tem a prática dos pequenos grupos, né? Que é grupos familiares em casas que se reúnem para falar do Evangelho, né? Para pregar a mensagem do Evangelho, para espalhar o Evangelho, né? Mas não se organizar de uma forma eclesiológica como uma igreja nas casas, né? Acho que esse é o sentido que o autor ele vai tecer a crítica dele aí no Isso, artigo. inclusive essa questão de discipulado nos lares, e isso aí, a fé reformada ela não tem nenhuma dificuldade com esses trabalhos domiciliares e abrir a casa para ser um ponto de pregação. A questão pense, como Emerson falou, a questão de igreja, a organização da igreja, como a igreja ela vai administrar essa questão, principalmente uma igreja grande, né, aí que pressupõe que essas igrejas em células, a igreja que tem o sistema de igreja em células, elas são igrejas enormes, né, mega igrejas ali. Então, ao invés deles se desdobrarem em várias igrejas, formar um presbitério. Então, por exemplo, aqui em Alagoinhas é como a gente tem dito aqui em vários estudos. Igreja crescendo, planta igrejas. A cidade aqui comportaria ter um presbitério, com pastores, cuidando de cada região, de cada igreja, se reunindo aquele concílio, tendo pessoas vocacionadas, pastores, presbíteros, diáconos, à frente, né, dessas igrejas. Então, é uma maneira... a nossa eclesiologia, ela trabalha muito com plantação de igreja, e isso pode começar nos lares, com ponto de pregação, na casa de alguém, com discipulado nos lares. Inclusive, por alguma questão geográfica também, é possível que as nossas reuniões elas não sejam aqui, mas elas podem ir para os lares, como a nossa reunião de oração está acontecendo nos lares aí, ok?
Mas voltando a dizer, é um texto crítico sobre um modelo de eclesiologia. Segundo o pastor Moisés, então, ele parte do pressuposto que esse modelo, esse movimento, ou seja, veja que não é só reunir em casa, é um movimento, é uma técnica, é uma maneira de ser igreja que está sendo aplicada, é um movimento. Mas tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, isso vocês sabem, que são membros de uma igreja presbiteriana, ou quem acompanha, que nós fundamentamos tudo na Escritura. Nosso lema é sola Escritura. Então, a grande questão não é se dá certo, o pragmatismo. Nós não fazemos as coisas só porque dá certo. Nós somos cristãos bíblicos e nós sempre voltamos à Escritura. E o nosso interesse, a nossa pergunta é bíblico? Tem base bíblica? Então, qual era a estratégia dos apóstolos? Qual era a estratégia do apóstolo Paulo? Como a igreja apostólica, os sucessores dos apóstolos, trabalhavam a igreja, organizavam a igreja? Como é que o cristianismo se expandiu? Como é que igrejas foram plantadas? Então, para nós, é muito importante o que a Bíblia tem a dizer. Na verdade, é de suma importância, é de extrema importância, é fundamental que qualquer método, nós estamos falando aqui de eclesiologia, mas de uma teologia prática. Então, para nós é fundamental, certo, vamos evangelizar, vamos plantar campos, vamos expandir o trabalho aqui na cidade. Então, para nós é fundamental orar e questionar. Como é que a Bíblia, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que é que a palavra de Deus tem a dizer? Então, esse modelo de mega igreja, não vamos plantar igreja, vamos ter uma mega igreja com estrutura de subpastores, pessoas que não são vocacionadas, mas são líderes a quem é dado funções pastorais, debaixo da supervisão de um pastor, de um grande pastor carismático, que supervisiona essas múltiplas células aí. Esse sistema, irmãos, ele, por mais que possa parecer bonito e que dê certo, mas a grande questão para nós é bíblico. Nós não estamos questionando, e o texto não questiona, se esse sistema é bem articulado, planejado, certo? A questão foi assim que Jesus ensinou? Foi assim que os apóstolos de Cristo nos deixaram na página do Novo Testamento? Esse é o método do Novo Testamento? Então, como é que os apóstolos evangelizavam? Então, nós temos que lembrar dessa questão da evangelização. Então, a questão é que, quando você, segundo o texto, e aqui temos irmãos que participaram desse tipo de sistema e leram, o irmão Isaac já leu vários livros, teve contato. Então, quando você vai aos livros, e o pastor Moisés cita alguns aqui, não há um interesse desses teólogos, pastores, de fundamentar na prática apostólica esse modelo. E há uma citação de alguns textos, muito superficialmente, Atos 2,46, Atos 5,42, diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, todos os dias no templo e de casa em casa. Então, irmãos, a questão é se é bíblico. O pastor Paulo Anglada, no seu curso de evangelismo, ele diz que a igreja ela tem duas frentes de evangelização. Uma é a evangelização oficial da igreja, que é através dos seus ministros, o pastor como pregador, os missionários são pastores enviados para o campo, presbíteros, a igreja quando vai através dos seus representantes, e também há a evangelização, que cada crente pode evangelizar, de porta em porta, discipulando. Porém, o pastor Moisés dá uma ênfase no texto dele ao método que os apóstolos usavam, era a pregação. Então, Paulo ele deixa muito claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, e que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, na fé reformada há uma ênfase na pregação, como um meio ordinário,
de levar as pessoas à fé. Então, esse era o método que os apóstolos geralmente usavam, mas nós não podemos negar, e o livro de Atos também mostra, que quando a igreja era perseguida e era dispersa, as pessoas iam evangelizando, e tem o caso também de Filipe, que era um evangelista, um ministro oficial da igreja apostólica, mas que ele evangeliza o eunuco ali na evangelização pessoal. Então, há uma crítica aqui a essa questão da falta de ir à Escritura para buscar o fundamento para estratégia, certo? Então, Paulo, o pastor Moisés vai argumentar que ele esporadicamente ele usava os lares, mas há uma ênfase. Leia o livro de Atos e você vai perceber que há uma ênfase no método, segundo a argumentação do pastor Moisés, de usar sinagogas, grandes concentrações. Mas, particularmente, quando eu estava lendo o texto, eu entendo que existe sim, embora há uma ênfase na pregação, mas aí é porque Paulo é um apóstolo, né? Ele é um oficial, ele é um ministro, ele é um apóstolo de Cristo, mas não vejo problema também, particularmente, na evangelização via discipulado, mas os dois são métodos bíblicos e nós não podemos enfatizar um em detrimento do outro, e se há uma ênfase na Bíblia, eu realmente também concordo, e particularmente eu creio que ela está na pregação do Evangelho, certo? Então, embora aí eu quero ver com os irmãos aqui, porque essas igrejas que usam esse sistema, eles têm igrejas também, né? Não vai caber os 800 mil, mas cabe os 10 mil, então eles têm que ter várias reuniões, né? E ali tem pregação. Então, a partir de tudo isso aqui, irmãos, dessa crítica, a falta de ir à Bíblia em busca da estratégia, ou seja, seria uma estratégia humanista. O que é que vocês têm a dizer aí? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem alguma coisa a acrescentar? E aí, meus irmãos, digam aí, o que é que vocês têm a dizer? Essa questão das megas igrejas, né? A ideia realmente nós vimos, né? Eu sou de lá cristão, mas a gente caiu nisso aí. E viemos uma igreja em Salvador que tem em seu controle lá, pelas células, diz que tem 15 mil pessoas, 15 mil membros. É uma igreja que... O que é que acontece com esse tipo de igreja? Não só aqui na Bahia, como, por exemplo, a MCI, né, que é a Missão Carismática Internacional, que é a igreja em Bogotá, do César Castelanhos. A igreja lá em Bogotá ela tem quase 400 mil membros, né, segundo os dados dele lá. E o que eles fazem? Eles fazem, a daqui em Salvador, por exemplo, são 5 cultos. O domingo são 5 cultos. O culto é separado, que eles chamam de gerações. Então, eles montam lá as células. E aí, diz qual culto que cada célula vai. Então, a célula faz parte de são 12 gerações, né? 3 num culto, 3 em outro, 2 em outro. E lá no Bogotá ainda é pior. Em Bogotá são 40 minutos por culto. Então, são assim, eu acredito que são uns 25 cultos por domingo. Então, a ideia deles realmente é concentrar, tornarem-se grandes igrejas. Nós vivemos uma experiência de que lá em Salvador, quando eles quiseram abrir igrejas filhas, eles abriram em Lauro. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles lançaram um desafio, levantaram 100 famílias, que segundo eles eram famílias missionárias, e a igreja já começou com quase 200 pessoas. Então, a ideia deles é sempre realmente chamar atenção pelo número, né? No fim, a gente vai caminhando, a gente vai entender, verificar realmente a fraqueza da doutrina e tudo, mas a princípio, já corroborando o que o reverendo falou, que o texto fala, é que a ideia deles realmente é megas igrejas. Mas ele diz aqui que há uma ênfase nas células, né, e não um menosprezo pelo templo. Isso é isso mesmo? Não. Na realidade, o que é que eles falam? Eles dizem que o culto, o principal é a célula. Certo. Então, eles dizem que o culto principal é a célula. O domingo, nitidamente, e isso é falado abertamente, o domingo é o dia de celebração. É uma celebração das células, é a festa das células. O que é que o membro faz? O líder da célula, ele convida as pessoas para ir para a célula. Na célula tem toda, aqui eu estou com um manual depois, manual das células de César Castelanhos, onde ele ensina como é que você pode ser um pastor de célula, né? Basicamente ensina o que você tem que fazer, o passo a passo, como é que divide. Então ele diz como é que tem que ser uma célula. Você convida, e o pastor lá, o gestor, que é um gestor mais do que um pastor, porque ele, na realidade, ele só tem 12 pessoas que são
subordinados a ele, esse resto vai se dividindo pela igreja. Então, cada célula é uma igreja. Então, o que é que ele faz? Você ganha as pessoas na sua célula, leva, e no culto de domingo o pastor se encarrega de fazer uma pregação motivacional, de impactar aquele convidado, para ele ser fixo na célula. Então a célula é onde as coisas acontecem na célula. Exatamente. Não é no templo, né? Então, diferente da nossa eclesiologia, que há uma ênfase na pregação, na ação do Espírito, na pregação e especialmente no culto público, dia do Senhor, etc. E aí, Emerson, sei que você tem a dizer. Eu já venho assim de um contexto de uma igreja um pouco diferente, né, assim, bem um pouco, né? Ela é mais irmã do que tem diferenças, né? Mas primeiramente eu gostaria de falar sobre a questão dos aspectos dos fundamentos, né, da igreja em célula. A gente somos presbiterianos, né, somos uma igreja que entendemos que é uma igreja bíblica, uma igreja séria, e a gente se preocupa, né, em responder se nossas práticas, se nossos ritos, aquilo que fazemos aqui, ele condiz com aquilo que Deus ordena nas Escrituras, né, porque nós, como somos, como o pastor falou, adeptos do sola escritura, né, nós cremos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, né, pelo qual todas as outras são julgadas. Então nós temos essa preocupação, né, de ir às Escrituras, de perguntar se o que estamos fazendo é de acordo com aquilo que Deus ordena, né? Mas quando você vai, até o próprio autor do texto vai fazer isso, né, tratar sobre os fundamentos que dão base à minha prática, ou à prática das igrejas em célula, você vai perceber que eles não têm esse apreço pela Escritura. É um movimento que é totalmente alheio, não é, a um estudo sério das Escrituras, né? E se você for observar todas esses inícios aí com o Yong Cho, com o Castellanos lá e com alguns outros aqui no Brasil, sempre tem no meio da fundação dessas igrejas um aspecto de revelação, né? Se você for observar, sempre tem aí, o Yong Cho, ele recebeu essa revelação, né? Nós temos que, as igrejas da Coreia, há um tempo atrás foi um dos bastiões das igrejas tradicionais, né? Até presbiterianas, se você for fazer um estudo mais profundo acerca das igrejas pro lado de lá, né? Da Coreia do Sul, né? Ele está aí da Coreia do Sul. E com o passar do tempo se criou essa divisão entre igrejas de tradição, né, e igrejas de revelação, igrejas novas, né, que saiu de lá e acabou também afetando aqui a nossa América Latina, né. E se você for olhar, então, você percebe que sempre tem um aspecto de que Deus revelou que seria uma visão maior de crescimento de igreja, não é? Tanto que eu vim do contexto, né, do grande bastião, pelo menos o bastião moderno, né, das igrejas em célula, que é o René Terra Nova, né? E no livro dele, é um livro muito recente que ele escreveu, o Abecedário das Células, né, que eu já li há um tempo, ele vai fazer no primeiro capítulo do livro uma distinção entre igreja de tradição e igreja em células. Lá ele dá umas pinceladas acerca de como a igreja que ele começou, né, que era uma igreja batista, né, que era uma igreja tradicional na época, não aceitou o novo modelo que Deus tinha revelado para ele, né, revelado para a igreja que ele foi, que é essa igreja do Castellani aí, né, e que nesse modelo, né, que ele recebeu, que era o modelo das células, a Igreja Batista não aceitou, então ele fundou a Igreja Batista da Restauração, que posteriormente veio a se tornar o Ministério Internacional da Restauração, né? Que hoje é uma das maiores igrejas em célula no Brasil, mas além dessa revelação das células, ele acrescenta, né, e pega de também outros pioneiros brasileiros dessa visão, a visão do modelo dos 12, né? Que não mais seria a igreja em células só, mas que essas células teriam aí o objetivo de captar pessoas ao discipulado no modelo de Jesus, como ele chama, né? Que é o modelo dos 12. Então, de início a gente vê que não há aí fundamentos ou uma preocupação de ter fundamentos bíblicos. Vemos textos sendo citados aqui e ali de forma totalmente espúria, né? Mas o que pega é a questão da revelação, né? Deus dá uma revelação nova de crescimento para a igreja, né? Que é um método, né, empresarial que eles usam aí.
Mas falando do contexto da igreja que eu vim, né? Ela é uma igreja filha, né, dessa visão celular no modelo dos 12, que era uma igreja batista tradicional, né, Igreja Batista Filha de Jerusalém, né, que se tornou uma igreja no modelo dos 12 aqui na cidade, né? Então, o alvo principal da igreja é formar esse grupo de 12 que surge das células. Então, o que é que acontece basicamente? Você é chamado à igreja, não é? Você se converte para a igreja, né? Você é ganhado para Jesus Cristo numa dessas células, né? E você é chamado à igreja, né? E você é trazido à igreja para ser treinado a se tornar um novo líder de células, a ser enviado, né? Existe um moto muito dito lá, né, por essas igrejas, que são os 4 pilares da célula, né, da igreja do modelo dos 12. É o pilar do ganhar, consolidar, discipular e enviar. É no enviar que está focado, né, a coisa, porque você vai ser enviado, você vai vir à igreja para se tornar líder, ser treinado a ser um líder, né, de células, e você vai ser enviado, né? Então, tem lá, a gente pode explorar um pouco à frente a prática do encontro e tal, para que você possa aí entrar na escola de líderes, que vai ser ensinado a você esse método, né? E você agora vai ser enviado para criar uma célula e formar seus 12, que vão ser apresentados no fim do mês num fruto fiel, vamos dizer assim, que é uma grande reunião das células numa sede, né, para apresentar esses frutos das suas células, dos seus grupos de 12, né? Então, basicamente esse é o contexto aí que eu venho, né, da igreja em célula. Só um adendo, né? Estou com esse livro aqui, é o Prova do Crime, o Manual das Células. Olha o que ele fala aqui, corroborando o que Emerson falou, sobre a questão da pergunta do reverendo, né? De ser uma mega igreja. Olha o que ele fala no relato, ele fala assim, ele começa com uma aspa e diz: sonhe com uma grande igreja, porque os sonhos são a linguagem do meu espírito. Aí ele diz: estas foram as palavras que Deus me falou no mês de fevereiro de 1983, enquanto eu estava de férias na praia com minha família. Foi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Até esse ponto, eu havia trabalhado durante 9 anos no ministério, lutando constantemente na área de crescimento, e sentia que havia um teto que não conseguia superar, que era de 120 pessoas. Aí ele começa a falar sobre a questão da multidão, aí mais para frente ele fala isso aqui, ó. Ele está falando para a pessoa, né? Aqui é o manual da célula para o líder. Se você for fiel em uma pequena responsabilidade, a célula, o Senhor irá levá-lo a crescer cada vez mais, até que você possa pastorear multidões, assim como fez comigo. Então, o líder de célula vai nessa ideia aí de que ele vai ser pastor de multidões, né? Que ele vai ser pai de multidões, mãe de multidões. Então, a ideia realmente é mega igrejas mesmo. Então, irmãos, adotar um sistema sem passar pelo crivo da Escritura, isso não deveria acontecer, né? Nós não devemos sucumbir a esse tipo de postura, e principalmente, o próprio livro ele vai falar mais na frente, mas já que já foi tocado, eu vou adiantar. A nossa igreja, ela é uma igreja reformada, ela é uma igreja que tem uma confissão de fé, que é cessacionista, crê que os dons cessaram na era apostólica, eles tiveram um propósito naquele período, e nós temos uma carta pastoral feita pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sobre liturgia, culto e etc., e de fato é incompatível adotarmos sistemas que sejam influências pentecostais, porque a nossa igreja não é pentecostal, e não digo isso para denegrir o movimento pentecostal e nem dizer nada contra, mas nós não somos, né, pentecostais, e aí esse sistema ele é um sistema que nós não devemos nos deixar cativar por ele, por conta dessas questões todas aí, né, que foram citadas. Então, aqui no texto, eu vou tocar mais um pouco aqui na questão do método, embora, volto a dizer, quando a gente estuda estratégias paulinas, eclesiologia, plantação de igrejas, nós sabemos, e eu creio sim, que há aqueles que são oficialmente chamados para representar a igreja, pregar o evangelho, era o caso dos apóstolos, e haviam aqueles que evangelizavam, e às vezes o próprio Paulo poderia, ele ia de casa em casa, em algumas circunstâncias, mas você vê que ele primeiro ia na sinagoga, havia uma ênfase
nessas pregações. Então, desde o começo do livro de Atos, nós vemos grandes ajuntamentos para ouvir pregação. Nós vemos lá no livro de Atos isso acontecendo. Esse é um método usado ali pelos apóstolos, e não há algo como que um quebra-gelo antes, certo? Um refresco depois, com relação à pregação. Há a pura pregação da palavra e o Espírito operando com poder, usando a palavra. Ele diz aqui algo que eu quero perguntar para os irmãos, que eu quero saber, que ele faz uma crítica aqui dizendo o seguinte, certo? Ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui e ver se eu acho. A crítica é: possivelmente o evangelho das células não tem poder para converter pecadores no meio das multidões. Então a ênfase na pregação apostólica é: prega, claro que nem todo mundo se convertia. Paulo pregava numa cidade, metade queria matar ele, mas uma parte formava uma igreja ali. Com pouco tempo pregando no lugar, tinha gente que aderia a Paulo, que se convertia verdadeiramente, pela obra do Espírito, pelo poder de Deus. Mas ele faz essa crítica que o evangelho das células, né, não tem poder para converter no meio das multidões. E aí ele cita algo aqui grave, que é: o método da bajulação e persuasão é muito mais eficaz em pequenos grupos, corpo a corpo ou pessoalmente, porque só dessa maneira acontecem laços sociais que prendem seus fiéis muito mais rápido do que a verdadeira conversão pelo poder da palavra. Então, seria essa uma estratégia? Eu pergunto aqui aos nossos dois irmãos. Essa ideia de levar para o pequeno grupo tem a ver com isso, de gerar essa bajulação, corpo a corpo ali, para poder gerar um vínculo social, muito mais do que produzir uma conversão, um novo nascimento, a pessoa experimentar de fato uma transformação pela obra do Espírito, um quebrantamento, sendo confrontada com a palavra. Existe isso mesmo, essa tendência aí? Assim, tudo na célula, na realidade, ela é baseado num método humano. Assim, tem estratégias. Você tem que aplicar e, se não estiver funcionando, você tem que mudar as estratégias. Então, tudo parte do ponto de que você tem que convencer as pessoas. Então, a gente oferece um evangelho, é oferecido um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. Primeiro, tem eventos que se chamam de colheitas, né? Tem muitas formas de se ganhar para a célula, né? Falar no dia a dia, aí tem estratégia que você pode usar. Mas o ponto é que na célula, como você está tratando ali com pessoas do mesmo nível, às vezes, a maioria das pessoas ali, tem pessoas que vão para a célula que não pisam o pé na igreja, tem todo esse ponto. Sim. Então, na hora que você vai fazer uma colheita, por exemplo, você tem que desenvolver o melhor método, a melhor estratégia. Por exemplo, eu já fui para colheitas que eram baba. O cara ficava comendo churrasco lá, tinha um baba, aí no meio do churrasco o cara dava uma palavra lá. E aí aquele pessoal ia para a célula. Na célula, aqui tocou o manual mais uma vez, né? Aqui está falando, ó, como é que é dividida a célula, né? Saudação e boas-vindas. Aqui é o do G12, ele usa o material aí do M12, né? No texto. Até coloquei o link no grupo lá da igreja. Aí dá para você fazer um louvor, depois tem que fazer uma atividade quebra-gelo, né? Atividade quebra-gelo. Lembrando que aqui é o culto da igreja em célula é na célula. Então, é dividido com base em algo humano, uma forma de... Tem que ter... o foco é sempre a pessoa, né? Saudar, boas-vindas, fazer um louvor. Geralmente o louvor é aquele louvor bem antropocêntrico, né? E aí tem uma atividade de quebra-gelo para poder facilitar para aquele novo convidado, para ele se sentir bem, né? E depois tem a mensagem central, que deve durar no máximo 20 minutos. Então, em uma hora aí, o cara gastou aí 40 minutos só com bajulação, né? E 20 minutos aqui, a mensagem central tem que ter no máximo, que diz no livro, no máximo 20 minutos para não cansar o convidado, para não cansar ali aquela pessoa que está visitando a sua célula, para garantir que ela volte na outra semana. Então, a célula é toda voltada para que o convidado ali ele não se sinta constrangido, né? Ele não se sinta constrangido. Então, você é orientado a usar palavras dóceis, a não confrontar a gente. Por exemplo, você vê casos assim de nitidamente a pessoa está cometendo um pecado. Então, como é que eu posso disciplinar não sendo pastor? Né? Então, ocorrem todos esses fatos de pessoas com pecados escabrosos, escandalosos. É como se fosse o mesmo normal, porque o líder de célula não tem coragem, não quer perder, porque é feio. Na realidade, no fim das contas, é feio a pessoa que não tem célula na igreja em célula. Então, a pessoa que não pratica ali, né, o enviar,
né? Fez 2 universidades da vida, ou não sei como é que se chama na de Emerson, né? Lá é a Universidade da Vida, que é quando o membro chega novo, lá vai para a Universidade da Vida. Você não enviou? Você tem alguma coisa. Quem envia, pelo menos onde a gente estava, passava foto no telão de quem enviou, de quantas vidas mais enviou. Então, no fim das contas, a pessoa que não frutifica, né, entre aspas ali, ela é deixada de escanteio. Ela é vista como um líder ruim, como um líder que não frutifica. Então fica todo esse estigma para aquele que não consegue frutificar, né, ali naquela visão deles. E tem como ter esse controle. Como eu falei, o controle é feito pela planilha da célula. O líder quem é o líder do célula lá, ele tem uma planilha Excel que ele envia aquele relatório. Então ele não quer ficar diminuindo. Então o que ele pode fazer, de até botar nome de quem não está indo, quem foi uma vez só, é colocado. Porque no final das contas o foco é quem tem mais, vira uma competição. E quem está na célula está num ambiente muito confortável. Porque o que reina realmente é a bajulação. E aí, Emerson? A gente entra numa questão que é muito interessante, né, com a questão das células, né, que reflete muito do que a gente vê como a gente pode ver bastante aí, cultos pentecostais, não é? Por quê? Porque o centro de uma célula não é, né, a instrução bíblica da palavra, né, é até contraditório, né? Uma célula que muitos chamam de estudo bíblico, mas não tem estudo bíblico, na verdade, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo é criar ali um ambiente de experiência para a pessoa que ali está, né? Por isso que a gente tem, antes de qualquer coisa, essa questão do quebra-gelo, né? Tinha muito, a gente recebia um papel, né, que vinha o estudo da célula e tal, e a primeira coisa que tinha é o quebra-gelo, né, que é uma dinâmica de descontração, vamos dizer assim, né? Você vai deixar o povo mais à vontade, descontraído, vai ter esse momento de louvor, não é? Mas o objetivo do quebra-gelo é fazer com que aquela pessoa entre num ambiente de experiência. O que ela tem que ter ali é uma experiência de suas emoções e tal. E todo o estudo, tudo que vai ser dito, que vai ser cantado, vai ser voltado para que aquela pessoa se sinta bem estar ali, né? Mesmo que isso implique, tipo assim, quando você está dentro de um ambiente, né, de célula assim, semanal, vamos dizer assim, né, você acaba criando um vínculo com a família, né, que você está, né, geralmente a gente fazia com famílias, e eram de lugares menos favorecidos e tal, que tinha muitos problemas com drogas, problemas de casamento e tal, né, então aquilo ali, aquela situação poderia ser observada pelo líder da célula e ele trabalharia em cima disso, né? Então acaba gerando, pastor, essa questão de uma proximidade, né? Tipo, vamos dizer assim, uma comunhão com a família dentro da casa, pelo aquele líder de célula, e ele acabaria fazendo todas as coisas voltadas para aquela situação. Não só o ambiente, né, que é formado ali no culto, né? Pelos louvores, pelo quebra-gelo e tal, pela interação das pessoas, né, que sempre tem alguém interagindo uma com a outra ali, né, e se torna muito confortável e se torna conveniente para os problemas que tem naquela família, né. Esse aspecto da comunhão, ele é observado por nós e a gente aprova, né. A igreja ela tem que ter a comunhão, né, mas a comunhão ela acontece no âmbito da igreja local, não é? Por isso que eu tenho uma certa dificuldade com essa questão de igrejas, mega igrejas, porque ela dificulta essa questão da comunhão entre os irmãos, né? Do aconselhamento ali, porque o pastor, o que lidera, ele não tem em mega igrejas, em igrejas com milhões de membros, né? Essa proximidade com as pessoas, conhecer os seus membros e fazer parte ali daquela comunhão, não é? Então acho que o que pega nessa questão das células, né, do porquê é mais conveniente um evangelismo para eles, uma igreja nos lares, é porque fica mais fácil de criar esse ambiente, de criar essa proximidade com as famílias, não é? E de certa forma manipular melhor, né, essa questão aí. Irmãos, complementando aqui, rapidinho. Sim, pode falar. Aqui fala, né, quais características deve ter uma célula bem sucedida, né? Aí eu vou para o segundo ponto, porque é o ponto que a gente está falando. Ele diz que a célula tem que ser dinâmica. Olha o que ele fala. Isso nos fala sobre a criatividade no desenvolvimento de cada célula. A célula deve ser agradável para o novo, né, a nova pessoa,
e com mensagens simples, que lhe permitam entender e praticar os princípios da palavra. Então, é a ideia. Irmãos, ó, nesse momento eu quero só fazer uma observação. Na verdade, assim, essa questão, meu propósito aqui, com a gente trabalhar essa questão, é de informação, de esclarecimento, e não é apenas apontar, certo? Inclusive, os irmãos citaram aí as suas origens, né? A passagem, né? Mas não era a minha intenção, não era... E até porque, assim, a gente pode fazer uma avaliação e sabe que isso influenciou todo o meio evangélico. A gente não está aqui falando isso, inclusive vocês citaram aí, mas nós podemos fazer uma autorreflexão. Porque muitas vezes, dentro das nossas igrejas, quando a gente vai plantar uma igreja, não se considera as estratégias bíblicas, a pregação bíblica, né, a aproximação com essas pessoas que estão chegando na igreja. Às vezes tem igrejas que o pastor vai lá e vai pregar expositivamente, e eu vi colega pastor meu dizendo que o presbítero chegou para ele e disse: pastor, não pregue assim não, porque o visitante vem aqui ouvir uma pregação dessa, ele não volta mais. E ele pregando fielmente a Bíblia. Então, assim, quem está ouvindo aí, se você que está nos acompanhando, mas está só criticando, eu sei que o texto é crítico mesmo, a proposta do texto mas a nossa proposta aqui é ser informativo e também fazer uma autoanálise e estar prontos para que essas coisas que vêm assim, prontinho, esses modelos, mas isso vem também como influência. O que vocês acham aí, antes da gente avançar aqui? Vocês acham que essas influências, elas permearam todas as igrejas evangélicas, mesmo aquelas que não adotaram o modelo de igreja em células, ou não? Para poder, tem que pegar o sistema todo e aplicar? O que vocês acham disso? Na realidade, assim, né, quando se fala sobre o crescimento de igrejas, né, a gente entende que toda igreja quer crescer. Né? O ponto não é como se cresce. O ponto não é que cresce, é como se cresce. Os fins não podem justificar os meios. Né? Eu acredito que igrejas assim mais tradicionais, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, uma igreja pentecostal, é uma igreja que não se rendeu. A primeira vez que eu fui falar sobre movimento em células, criticando assim, não veladamente mesmo, foi na Assembleia de Deus, foi na igreja pentecostal. Mas as igrejas que já têm essa sede, né, de crescer, que tem essa visão, principalmente novas igrejas, elas aceitam mais esse tipo de movimento. Lá em Salvador, por exemplo, igrejas históricas têm se rendido a isso. Né? Estávamos numa igreja histórica, uma igreja tradicional, pela visão do crescer de qualquer jeito. O problema não é crescer, é como se cresce. Uma vez eu vi um relato, inclusive, de um pastor num congresso desses, dessa igreja, que ele falou que uma vez ele mostrou uma foto de uma multidão no estádio, no evento que ele fez, e o pastor falou para ele, disse que o pastor não ficou feliz na hora. O pastor americano falou para ele: não, me preocupa mais o que essa multidão está escutando. É o que mais me preocupa, o que tem alimentado essa multidão. Então, acho que essa é a preocupação que tem que se ter, e realmente compreender o que está acontecendo. Aqui, eu sei de igrejas alagoinhas que além das que eu já sabia, que tem tentado implantar o sistema. Às vezes, muitas igrejas não querem o estigma do G12. O G12 virou um estigma negativo, querendo ou não. Né? Tem igrejas que não querem esse estigma, mas querem um sistema, querem um modelo, querem entender como é que dá certo. Né? E aí mandam seus pastores para participar de eventos, né, nessas igrejas. Eu vi 2 ou 3 pastores aqui de igrejas alagoinhas que não tem o modelo implantado, mas foi pesquisar como que faz. Então, chama atenção. É algo que chama atenção, realmente. Crescimento de igreja sempre vai chamar atenção. Verdade, eu também vou para essa mesma linha do irmão Isaac, né? Que às vezes as pessoas olham, né, para as igrejas tradicionais e tal, as igrejas, né, igrejas sérias, vamos falar nos termos corretos, né? Igrejas sérias, né? E acabam vendo essa lentidão, vamos dizer assim, no crescimento de igrejas, nessas igrejas, né? Porque a gente sabe que o ideal não é simplesmente receber pessoas o tempo inteiro, né? Ter 100, 200 pessoas sentadas aqui nesses bancos da igreja, não é? Em detrimento do que, como ele falou, o que elas estão aprendendo, né? O que motiva elas
a estar aqui, não é? É simplesmente um pastor carismático, tal, que sabe falar bem, ou se realmente são ovelhas do rebanho de Cristo que estão desejando ser apacentadas, não é? Então, pelo menos para a nossa visão, há uma questão de que o recebimento de pessoas na igreja tem que ser tratado de uma forma séria, não é simplesmente abraçar uma visão de crescimento encegueirada, de simplesmente ter números arrolado no hall de membros da igreja, não é? Mas realmente está envolvido no discipulado dessas pessoas, não é? No ensino dessas pessoas, né? Na conversão verdadeira dessas pessoas, não é? Mas as igrejas que veem isso de fora, né? Principalmente as igrejas mais novas, elas acabam vendo isso como algo que barra o crescimento da igreja, né? Porque o que importa, na grande maioria das vezes, é ter números, né? E se nós temos o único objetivo de ter números nos bancos, preenchendo bancos, para ganharmos o alpípeto aí de maior igreja da cidade, ou a igreja conhecida, né? A gente vai adotar métodos que sejam favoráveis a isso. Então, se é crescimento independente da qualidade, não é? Do discipulado, da edificação das pessoas, a gente vai adotar qualquer coisa que chegue, né? E que faça que isso cresça, e que a igreja cresça. E essa visão, ela é atrativa nesse sentido, né? Ela atrai as pessoas nesse sentido, porque, se você observar, a falta de empenho teológico, né? Falta de preparação teológica das próprias pessoas, mas há um crescimento, né? Há um crescimento, há pessoas chegando o tempo todo, né? Então, algo que administrativamente ou tecnicamente dá certo quando seu objetivo é simplesmente encher bancos de igrejas, né? E muitas igrejas têm sido atraídas por isso, né? E de certa forma têm recebido essa influência, a influência de essa visão encegueirada de ter números, crescer a igreja. Inclusive a igreja presbiteriana do Brasil, ela tem laços, né, fraternos com os presbiterianos da Coreia do Sul, e lá as igrejas são assim, né? E há uma influência, ela vem também, nossa igreja não está imune. A gente precisa falar sobre o assunto, refletir, estar preparados para verificar essas questões. Ok? Então a gente precisa realmente trabalhar essas questões aí. Irmãos, essa questão aí também vai contra a suficiência da Escritura, certo? A pregação como um método principal usado pelos apóstolos e pela igreja. Mas, assim, pelo que os irmãos estão falando aí, talvez assim, o que a gente percebe é que há uma necessidade de um despertamento do nosso povo para a centralidade da pregação, para a glória de Deus, porque é bíblico, algo que glorifica a Deus, é o meio de Deus para a conversão de pecadores. Mas as pessoas elas vão muito por esse sentimento de números. O que acontece é o seguinte: no passado, depois o cristianismo era perseguido, depois o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Teve o grande cisma lá em 1054, os cristãos lá do Oriente, os cristãos do Ocidente. No século VII ali veio o Islã ali por baixo ali da Europa, mas ali no Ocidente a igreja se fortaleceu depois da queda do Império Romano. E você estuda lá na escola a Idade Média, né? Estuda ali que havia os senhores, os vassalos, o senhor feudal, e naquela sociedade ali todo mundo era crente. O senhor feudal, o senhor era crente, o servo era crente, o sapateiro era crente, assim, né, da igreja católica, que ainda não tinha havido a reforma. E aí, claro que não é que a igreja, haviam pensamentos diferentes. Os pais da igreja haviam a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, a igreja oriental se dividiu porque houve uma diferença lá na cláusula filioque, lá que o Espírito é enviado do Pai e do Filho. Então haviam diferenças teológicas entre Oriente e Ocidente. A igreja, biblicamente, ela é una, mas a igreja visível, ela tem essas questões, variações, mas antes da reforma, o foco era a unidade. A igreja, ela é una, havia esse foco aí, e as pessoas em geral eram crentes, e elas eram membros da igreja, ou em geral
havia pelo menos uma quantidade grande de pessoas que eram vinculadas, né, à igreja, e ninguém queria ser excomungado. Inclusive os reis daquele período, o Papa era muito forte, o pessoal tinha medo de perder o favor da igreja. Já hoje nós vivemos uma sociedade fragmentada, pós-Revolução Francesa, Iluminismo, e há tantas cosmovisões, e o cristianismo é um a mais, e você vive numa sociedade que há uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente levam a sério a Escritura, a pregação. E aí, como é que nós vamos trazer essas pessoas? Se a própria igreja não crê na pregação, né, não valoriza, não ora, não entende que é o método, e aí daqui a pouco ela fica refém, levado de um lado para o outro, a igreja, por todo o vento de doutrina, por esses sistemas, porque dá certo, porque... Mas a questão é, essas almas estão se convertendo? Deus está sendo glorificado com esse sistema? Então, a ênfase do nosso texto aí do pastor Moisés é que a pura pregação, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e foi um método, né, grandemente usado, né, na igreja primitiva, um método que Deus usou, e ele vai dizer que lá no livro de Atos você não vê essas mini-células, tanto que estava todo mundo junto ali, e a ênfase era da unidade, a ênfase era a unidade da igreja. Então essa fragmentação, a igreja em células, aí, pelo que temos visto, ela também corre nesse risco de fragmentar a igreja. Cada uma usa uma estratégia e essas influências aí. Então, aqui nessa altura, o texto ele nos apresenta que esse é um método que não foi utilizado pelos apóstolos, não foi ensinado pelos apóstolos, certo? Então, é um método humanista, temporal, sujeito à adaptação. Aquilo que é bíblico vale para todas as épocas. Esse método da pregação é o mesmo método, é o mesmo sistema. Então, fica evidente que é algo humanista, porque vai mudando, evolui, a sociedade está evoluindo. Então, amanhã, aí teve a pandemia, agora é a igreja para crescer, então vai ter que ter a célula do metaverso, um exemplo. Então, vai ter que se adaptar. E aí nós, irmãos, temos a palavra de Deus, a Escritura, que nos mostra, já é a nossa regra de fé, que já nos diz como é que devemos trabalhar a questão da evangelização. Então, segundo o autor, essas estratégias vão sendo adaptadas, porque é como você falou, uma hora não dá certo, ou uma hora cansa, está ali 6 meses, aquele grupo, e começa a ficar repetitivo. Então, ele vai dizer mais adiante, ele vai mostrar que é por isso que tem que estar mudando toda hora esses modelos aí. Porque uma hora dá errado, fracassa. Mas os modelos bíblicos, eles são de Deus e eles não vão mudar. A palavra de Deus não vai ser alterada, mudada nesse sentido. Então, é declarado, né, aqui no nosso texto base, que o movimento de igreja em células nada mais é do que um modelo secular de gerenciamento de empresas e de mega igrejas. E aí eu volto a dizer, nós vivemos no mundo, temos irmãos que estudam marketing, administração, presbíteros que às vezes são empresários, irmãos que têm a sua vida lá no seu emprego, né, que é secular, que ele deve viver para a glória de Deus lá também. E aí muitas vezes esse mesmo modelo, essa pessoa que está acostumada com esse humanismo lá, então ele, poxa, por que não fazer isso na igreja? Por que não usar esse mesmo modelo que dá certo lá fora? Certo? Ou então ele chega na igreja e vê um modelo semelhante e ele já está acostumado com aquilo. Então ele nem questiona se é bíblico. Ele vê que dá certo, ele começa a entender que é bom aquele modelo. Então, não há uma teologia, ou pelo menos não é uma teologia bíblica ou reformada, e então essa eclesiologia, essa doutrina, ela é uma doutrina, à luz da Bíblia pelo menos, é uma doutrina falsa, é uma eclesiologia de mega igreja, dirigida por uma única figura carismática. Então a ideia é ter um pastor carismático que supervisiona os outros,
que são das células. Então a ideia é ter várias células que formem uma igreja, uma mega igreja, sustentada por essas células aí, espalhadas. E aí ele diz aqui que todos os líderes da igreja em célula têm o sonho de ser chamado pastor da maior igreja. Então existe aquele orgulho, eu sou de uma grande igreja. Ou até mesmo se tornar um grande líder, né? Um pastor de uma grande igreja um dia. Certo? E aí como é que é feito esse trabalho? Qual é o método? O leigo. E aí, irmãos, nós que somos reformados, nós entendemos a doutrina da vocação, que Deus chama para o ministério, que quem é que deve pregar especialmente. Então há uma vocação para ser pastor, para ser um docente na igreja. E aí o que vocês têm a dizer sobre essa ideia do líder carismático e que coordena, né, esses outros líderes aí, que na verdade não são verdadeiros pastores, né? Então isso vai contra a eclesiologia e a doutrina da vocação, o pastorado bíblico. O que vocês têm a dizer aí sobre essas questões aí? Exatamente isso aí. Só trazendo um panorama do que é, né, a gente está falando especificamente o modelo mais famoso, é o G12, né, que a gente conhece, é o G12, M12. Então, como é que consiste? Consiste que o pastor ali o pastor, né, daquela igreja, ele tem 12, que não necessariamente não são pastores, mas são 12 pessoas ali influentes na igreja, e ele discipula, ele tem uma reunião com aqueles 12, que tem outros mais 12, que tem mais 12. Resultado, ele realmente é encarregado, ele realmente só pastoreia 12, se ele for, vamos dizer que ele pastoreia. E acontece realmente, como a gente falou aqui, não é só simplesmente criticar, ele realmente pastoreia 12, ele não pastoreia uma igreja, que ele acompanha aqueles 12, ele tem todo aquele acompanhamento. Mas é justamente isso, por sua igreja, por sua igreja, que a ideia é ter uma mega igreja, dificilmente esse pastor vai ter relacionamento com a igreja, com os membros da igreja. Dificilmente ele vai ter relacionamento com aquele que não são os 12 dele. Sim, tem pessoas mais chegadas, né? Mas assim, o próprio membro não conhece os membros da igreja, né? A própria igreja se torna um lugar de guetos, de clubes. Então, eu chego na reunião que tem 2.500 pessoas, eu vou procurar as pessoas que eu tenho minha afinidade, que são aqueles 4, 5, 6 ali, que vão para aquela célula, né? Então, e o próprio pastor, ele não conhece essa realidade. A orientação é que o líder de célula visite o seu discípulo. Então, aquela visita pastoral que ocorre aqui, né, que ocorre na igreja menor, que o pastor sabe, aquele irmão que está passando uma necessidade, não tem como ocorrer lá. Porque se ele for atender, vamos usar esse exemplo dessa igreja lá que tem 15 mil, vamos dizer que tem 15 mil realmente. Na realidade, tem um ditado que diz que igrejas assim, mega igrejas, né, do G12, igrejas grandes, parece como uma rodoviária, está sempre cheia de rostos diferentes. Então, mesmo que ele quisesse acompanhar, dificilmente ele vai conseguir. Porque está sempre cheia, é um atrativo. Voltando à questão da celebração dominical lá, tem aquele culto festivo, aquele culto com aquela banda contratada, aquele show, aquela coisa que empolga, né? Então, sempre atrai. Então, sempre está cheia. Então, dificilmente o pastor ali ele vai conseguir dar conta. Realmente ele não consegue. É difícil conseguir. Tem igrejas maiores mesmo, presbiterianas, eu acredito que é mais complicado, mas tem ali uma forma que funciona. Tem os diáconos da igreja, né? Tem os presbíteros da igreja, o que não acontece. Porque para se ter comunhão, primeiro eu acredito que tem que se acertar a doutrina. Então a doutrina não é passada. O pastor ali também ele não tem como passar, não tem como acompanhar. Resultado, ele pastoreia 12. E o restante da igreja é pastoreada pelos seus próprios líderes. Mas ele tem que ser uma figura carismática. Então aquela multidão que vai ali para a mega igreja, ele não consegue acompanhar, mas a pessoa tem que ter uma admiração, né? Tem uma visão assim, né? Que ele é geralmente eles se chamam de apóstolos, né? Eles são os apóstolos vivos de hoje. Então, eles têm uma revelação. É um modelo episcopal, é papal, na realidade, né? O próprio autor fala sobre isso, mas é algo que realmente é criticado, porque ele recebe a revelação, né? Geralmente nessas igrejas tem um ano disso, um ano daquilo, que Deus revelou no quarto para ele. Então ele tem a visão de Deus. O César Castelanhos, ele chama o G12 de visão.
Então você precisa amar a visão, foi a visão que Deus deu. Eles se referem à visão, a visão que ele teve. Então, ele faz eventos anuais, então desce assim, dá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas para ouvir o que ele tem a falar. Então, realmente, o líder tem que ser carismático, ele tem que ganhar, ele tem que... Ele é o que está escrito lá quando Paulo fala a Timóteo, né? Chegará o tempo em que não suportarão ouvir essa doutrina, né? Precisar de bajulação. Então, ele geralmente esse tipo de pregação. E tem alguns que são muito sábios, que vai pregar todo esse humanismo misturado com a escritura, uma pitada disso, uma pitada daquilo, que vai enganando. Então, Deus realmente atrai, Deus realmente tem os seus eleitos, ele desperta, mas a Bíblia fala que enganariam muitos. Né? E esses pastores têm esse carisma, realmente. São grandes homens carismáticos, eu dificilmente vi um que não fosse. Então, são pessoas carismáticas que eu já vi algumas pessoas dizer, você viu, ele passou, tinha uma áurea. Então, tipo, o cara criou aquele clima de que realmente ele tem uma unção diferenciada, que ele passa, ele deixa a unção fluir, a presença, ele atrai. Então, tem tudo isso também, né? Que o ser humano busca, né? E infelizmente dá certo em países como o nosso também. E a gente chega mais para frente também e vai falar sobre isso. Verdade, né? A questão de ambiente, né? A criação de uma imagem daquela própria pessoa, né? Uma idolatria. Mas a gente se pergunta, né? O porquê a gente mantém, né? Na visão dele, né? Porque se manter uma liderança leiga, não é? Porque é claramente mais fácil de se manipular, né? Se você tem um corpo de liderança que você governa, né? E que não tem capacidade de lhe questionar, capacidade de se opor, não é? Ou sugerir qualquer coisa, simplesmente vai reproduzir aquilo que você tem para dizer, não é? É muito mais fácil, né? Você optar por uma liderança que simplesmente reproduza, né? E não se ponha contra. Tanto que se você observar, né, dentro desse modelo de igreja, pelo menos pelo que eu pude observar, né, sempre aquele líder que tinha mais conhecimento, né, ele era desencorajado a estar numa célula, né? Ele era desencorajado, né, porque ele ia ser muito mais enfadonho, né? Você precisa de pessoas com menos conhecimento, né, que eu também não consegui entender muito, porque elas são mais dinâmicas, né? Elas estão mais próximas da linguagem da pessoa ali que está sendo evangelizada, né, dentro desse movimento de células, né? Então, fica mais fácil, né, você ter um grande líder carismático, né, um grande homem de Deus que recebe a revelação direta, e você não precisar ter instrução nem nada, você simplesmente reproduzir, né? Porque finalmente é Deus que está revelando a ele, né? Ele é o grande apóstolo, é o grande líder. Então é mais fácil a gente seguir, né, do que se preocupar geralmente com aprender, com estudar, né, com saber o que está sendo dito, né? É mais reproduzir, receber ali o papelzinho na semana e passar, né, para frente na reunião da célula. Então, no entendimento é mais fácil você manipular quando você se tem uma liderança menos entendida, né, uma liderança mais leiga, e um grande líder carismático, né, que consegue aí ser o intermediador aí, né, da revelação que essas pessoas mais leigas vão passar nas células. Tem aqui os 10 mandamentos da célula. Tem mandamentos também, né? A célula tem 10 mandamentos. Aí tem um mandamento aqui que ele fala assim, e tudo isso é incutido de modo naquele ambiente. Tem um mandamento que eles chamam do nono, que é assim: não permitir murmuração. Então, o que é que não permitir murmuração? Ele usa o versículo aqui fora de contexto, né, 1 Coríntios 10:10, né, dono de fofoca e murmuração, e fala: o líder nunca deve permitir em sua célula que se fale mal do pastor, da igreja, dos líderes, ou de qualquer outra pessoa, pois o objetivo de uma célula é edificar e treinar os assistentes da palavra de Deus. Então ele faz questão de fazer disso aqui ser falado, né? Então quem está ali na célula líder, ele já tem isso, ele sem falar mal do carismático ali na frente, o cara já não fale mal do ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Está acima das críticas. Exatamente. Né? Está acima das críticas, então já é complicado, né, nesse sentido, né? Exato. Claro que nós somos contra, irmãos, a difamação, calúnia, né? Nós somos contra, mas assim, ninguém está acima de críticas, né? Então, Paulo, os bereanos, estavam examinando a Escritura,
quanto o apóstolo Paulo pregava. Então, quem somos nós, né? Para não ser examinar, as pessoas têm que examinar. Temos até o próprio apóstolo Paulo, né, repreendendo o apóstolo Pedro, né, em situações. Então, todo mundo está suscetível a críticas, né, a ser repreendido. Isso, o pastor, ele é passível de disciplina na nossa igreja, o conselho acompanha, o presbitério é quem, se tiver algo fora aí da ordem, então não existe essa ideia no nosso meio, não deveria, né, de uma figura que está acima das críticas. Okay? A gente tem que estar acima das críticas no sentido assim, de não nos deixar bater e, claro, com a ajuda de Deus, ver a consistência, melhorar, né, se tiver uma crítica com fundamento. Irmãos, mas para concluir aqui as considerações finais, que a ideia não é a gente ser enfadonho, né, como você falou aí, né, então vamos agradar o nosso público aí, para ver se o pessoal volta para querer ouvir de novo, né? Então, assim, o tempo aí está acabando, eu vou concluir aqui, mas a ideia é a gente devagar, voltar para o texto e prosseguindo. Claro que se resolver em 2 encontros ou 3, beleza, senão a gente continua até concluirmos o assunto da melhor maneira possível. Ok? Então, a última parte aqui, já foi, para resumir, já foi dito aqui, eu estou num ponto do texto aqui que o pastor cita, que todo esse movimento é montado em cima de conceitos pentecostais, é o que motiva 90% da estrutura da igreja em células. Ele afirma que eles constroem suas igrejas, implantam as suas igrejas, alguns, né, não querem ser associados ao G12, acabam mentindo, né, para a igreja, estão mentindo e enganando a igreja, querendo dizer que não é esse sistema. Então a gente tem que ter cuidado para não estar se auto-enganando, aplicando esses modelos e mudando de nome. E é uma coisa que, se vem do movimento pentecostal, nós temos uma eclesiologia reformada, já devemos ter um pé atrás gigantesco, né? Na verdade, não é compatível com a nossa doutrina. Então ele cita aqui o César Castellanos, né, o G12, ele cita esse misticismo que foi citado aí, das visões, dessa questão toda aí, certo? Ele tem um livro aí, Crescimento Explosivo, né? Esses sistemas, essas visões, revelações. Então, o pentecostalismo está nas reuniões das células, que foram estruturadas com pré-definições pentecostais. Então, ele diz aqui, ele cita que a célula é uma aventura liderada pelo Espírito. Ele diz aqui que alguns líderes dizem: se não houver uma pitada de pentecostalismo nas reuniões de células, o trabalho tende a morrer. Então, é isso. Então, é complicado, né, para nós. Irmãos, nós temos um modelo bíblico de espiritualidade, de piedade, que tem sido redescoberto, né, um modelo reformado, espiritualidade reformada, os puritanos ingleses. Então, tem até um vídeo aí do pastor Ageu, né? Ele diz ali, eu não vejo como ofensivo o que ele está dizendo ali. Alguém pode até se ofender, que nós não precisamos do fervor pentecostal, mas a ideia dele ali, não acho que o pastor Ageu é um homem sensato e tudo, a ideia é que nós temos uma espiritualidade, nós cremos em experiências, sim, em avivamentos, mas isso não precisa ser desvinculado da igreja, do culto público, do culto doméstico, da vida de oração secreta particular. Deus é soberano. Se Ele quer mandar um avivamento hoje para o Brasil, Ele não vai fazer isso eclesiasticamente, fora da igreja, ou em grupos isolados. Então, nós cremos que especialmente isso vai vir num quebrantamento maior, num retorno à Bíblia. Todo avivamento, tanto no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento que o povo se desviou, foi para a idolatria, quando eles voltavam a se converter, eles voltavam a Moisés, à lei, ao culto mosaico, aquilo que Moisés, Davi já tinha estabelecido. Então, havendo um avivamento hoje, sendo genuíno, a igreja vai voltar para a Bíblia, para as estratégias paulinas, para as estratégias apostólicas, bíblicas. Então, para nós não é estranho essas propostas, né, de acréscimo à Escritura, de visões, de revelações,
Porém, nós sabemos que dentro das nossas igrejas, esse princípio do sola escritura, ele é um princípio a ser redescoberto na teoria e na prática, de ser aplicado. Porque isso está na mente dos nossos irmãos, né, nas nossas igrejas. Então, as pessoas estão na igreja, mas elas não pensam em termos de suficiência das Escrituras. Elas misturam outras cosmovisões, humanismo, aquele que traz lá de não sei de onde, e tem essa misturada aí dentro da igreja. Então, essa é a minha consideração final, né? Então, é incompatível. A nossa igreja ela é bem definida a sua teologia, não é pentecostal. E então, diante disso, a gente já conclui esse primeiro momento, tendo esse entendimento de que é algo que não nos contribui, não tem teologia, não tem base, não tem estratégia, não é da nossa tradição bíblica reformada, não está na linha da ortodoxia, ao nosso ver, da história da igreja. Então, nós temos uma linha de ortodoxia que vem lá de Agostinho, de alguns pais da igreja, que na reforma, os puritanos. Então, nós temos outros fundamentos bíblicos e de tradição na história da igreja para nos amparar, e nós não precisamos desse modelo, e nem é o nosso propósito mega igrejas ou só juntar pessoas que não sejam verdadeiramente convertidas ao Evangelho, né? Não é nosso alvo, né? Não é aquilo que nós devemos desejar. Os irmãos, considerações finais, algo a dizer diante dessa última parte aí? Que a gente considere, né, a redescoberta aí da evangelização, não é, por muitas igrejas, né, de que a gente precisa realmente, há esse aspecto de que o evangelho ele está no culto, o culto ele é um evangelístico, né, no sentido de que ele deve conter o evangelho ali, na exaltação a Deus, nos louvores, na declaração do perdão, na instrução de Deus pela pregação, não é? Mas que nós também estejamos, como cristãos que somos, engajados nessa missão de espalhar o evangelho, não é? Porque todos nós somos chamados a evangelizar, não é? A espalhar a mensagem do evangelho, seja pessoalmente, seja por meio de grupos, fazendo convergi-los à igreja, não é? Que esse é o grande objetivo. Deus está reunindo para si um povo pactual, não é? Então, o evangelho que nós pregamos aí fora é o evangelho que traz para a igreja, né? Que traz para junto do povo de Deus, mas que a gente pense também, né? Qual é o objetivo desse evangelismo? É simplesmente encher o banco das igrejas, né? Usar métodos pragmáticos, né? Ou realmente pregar o evangelho e trazer discípulos de Jesus Cristo, trazer pessoas que são realmente convertidas, não é? E se estamos dispostos a usar os meios, não é, para o discipulado dessas pessoas, que é a instrução, os catecúmenos, né, a frequência à igreja, estar exposto à pregação, não é, que nós reconsideremos aí todas essas coisas. E assim, tudo nós temos que, Paulo nos manda, né, observar e em tudo extrair aquilo que nos é útil. A gente está expondo esse texto do irmão, mas tem algo assim que a gente pode também ver de bom, é que os irmãos dessas igrejas, né, pelo menos os leigos, né, eles têm realmente uma preocupação em pregar o evangelho, né, eles têm uma insatisfação muitos têm uma motivação verdadeira de querer falar de Jesus Cristo, né, e se preocupar em ligar, em falar com o ímpio, em visitar. Então, eu acredito que às vezes também a gente pode apenas olhar, a gente está criticando aqui, acaba que o texto do reverendo, né, foi Bezerril, é uma crítica realmente ao movimento, mas a gente também, como reformados, como portadores da sã doutrina, nós escutamos a sã doutrina, estamos numa igreja bíblica, por que não a gente também arregaçar as mangas, né? Falar do evangelho, né? Falar, já que nós conhecemos o verdadeiro evangelho, já que estamos aqui recebendo a doutrina sã, né? Estamos numa igreja num ambiente saudável, onde a gente consegue ouvir o verdadeiro evangelho, por que não a gente também não falar?
né? A gente também se importar, se preocupar. É óbvio que a gente não vai fazer certos apelos, como é feito, porque a gente entende que a pregação, ela é o meio que Deus usa, e o pregador, ele é atraído pela pregação, né? Eu acredito que não é necessário fazer apelos, mas eu acredito que essa insatisfação, né, que muitos lá estão no banco têm de querer ir atrás, de pregar o evangelho, de tentar cuidar mesmo da alma do perdido, né? Eu acho que é uma preocupação que é válida para nós que conhecemos, temos uma base bíblica, que sabemos o que falar, já que conhecemos o verdadeiro evangelho, como nós falamos aqui, né? A nossa igreja, ela mantém, né, o que veio da reforma. Então, nossa confissão é uma confissão antiga, né? É uma interpretação fiel à palavra de Deus. Então, acredito que isso também pode nos motivar, né, não a querer alcançar bancos cheios, não, mas que o evangelho seja pregado, né? Praticar o ID de Cristo. A questão é que a ênfase na evangelização reformada é o conteúdo. Então, o que Isaac está dizendo é que tem a intenção, tem o esforço, né? E aí falta o conteúdo, e nós temos o conteúdo, Deus tem nos dado, e aí nós podemos, de coração, de maneira bíblica, usar as estratégias bíblicas. E não é porque eles fazem isso nas casas, ir de casa em casa, evangelizar, visitar, isso aí não é patrimônio, né, de igreja nenhuma, de sistema nenhum, isso é um método bíblico, mas há uma ênfase, não é só ir nas casas, não é só evangelizar. O que é que está sendo dito? É o que foi dito da pregação lá no estádio, né? O conteúdo da evangelização, qual a mensagem? A motivação é o amor pelos perdidos, o amor a Deus, em primeiro lugar, a glória de Deus. Então, as motivações corretas, o conteúdo correto, certo? E aí, executar, né? Fazer. E confiar no poder de Deus também, porque aí que está a obra do Espírito. Deus tem um tempo para agir na vida de cada pessoa, mas realmente também há uma ênfase aí, o que Emerson disse, né? De que o convite principal é para a igreja. Não é que a pessoa não possa ir na sua casa, ou uma reunião nos lares, mas tem uma dificuldade aí, acho que por causa, no meio evangélico, essa coisa até do apelo também. Muita gente que não é crente, se eu for numa igreja evangélica, vão fazer o apelo, eu vou ficar constrangido, vão me forçar a me converter. E a pessoa já sabe que ela não quer ser crente, não quer ser evangélica. Na verdade, se ela for uma eleita, ela não, né, Deus vai transformar o querer dela. Mas o que nós vimos é que há uma resistência do ímpio em geral, do homem secular, em vir para uma igreja, né? E esses métodos criam um sistema que a pessoa não vem diretamente para uma igreja, e quando vem, não é uma igreja propriamente em termos de conteúdo, de pregação, de verdade, né? Então, aquilo que é mais fundamental, o remédio, é o evangelho. Creio sim na evangelização pessoal, mas existe esse mistério: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus usa de modo especial a pregação. Então, creio que nós devemos orar e apoiar a igreja, e que as pessoas possam ouvir a verdadeira pregação reformada, e ouvir de Cristo, e que o Espírito venha quebrantar corações e para a sua glória. Ok, irmãos, eu não vi nenhuma pergunta aqui online, então quem está participando aí fica à vontade, né, nas transmissões, para enviar suas perguntas, mas eu não vi nenhuma pergunta aqui. Ok, então vamos orar, irei fazer a oração e encerramos o nosso momento aqui de estudo. Oremos. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos por esse momento de aprendizado, que o propósito é a tua glória, é o bem dos perdidos, é também o esclarecimento, ó Deus, da tua igreja, do teu povo. Que o Senhor use, ó Deus, esse momento para a tua glória, que pessoas venham se interessar em conhecer mais dessas questões de eclesiologia, de evangelismo, de modelos, ó Deus, de igreja, de estratégias. Ó Deus, quebranta o nosso coração, nos dá retornar à tua palavra a cada dia, desejar ser fiéis tão somente à tua palavra, nos apegar, ó Deus, ao que o Senhor já revelou, ter fé
Não nos deixa ser incrédulos e confiar na nossa capacidade ou metodologias, qualquer que sejam. Assim, abençoa a nossa igreja local, abençoa cada irmão. Vem o teu reino aqui em Alagoinhas. Ó Deus, trabalha no coração também daqueles que estão, os irmãos que estão nestas igrejas, que eles venham buscar um fundamento bíblico, que eles venham buscar a tua palavra, que haja uma reforma espiritual nas igrejas do nosso país, e que cada um, ó Deus, na sua igreja venha ser fiel e servir a ti com fidelidade. É o que pedimos, oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós encerramos. Próxima quinta, se Deus permitir, continuamos aí o nosso assunto. Graça e paz e até uma próxima oportunidade. Amém.